Quando o senhor fala em direita, de que direita o senhor está falando? Porque houve uma contaminação pelo presidente Bolsonaro do significado da direita, né? Não sei se o senhor concorda. Com algumas intransigências, com postura durante a pandemia, por exemplo, não é? De que direita? Com agora a delação premiada do Mauro Cid, que é uma delação premiada, né? Preciso que ele prove o que ele está dizendo, mas se provar é algo muito grave, né? O senhor fala em que direita? Assim, uma direita mais... A gente conheceu aqui, né? Supostamente uma direita mais tucana, digamos assim, aquilo que foi Fernando Henrique, aquilo que foi o vice-presidente Marco Maciel, o que significou em determinado momento aqui em São Paulo Geraldo Alckmin. O que é essa direita? Olha, eu penso em unificar no país todos aqueles que não comungam as ideias do PT. Da esquerda mesmo, atrasada, que só pensa em criar cargos para a companheirada, trazer de volta os sindicatos, né? Afetar mesmo a vida das pessoas que querem produzir no nosso país. Aí eu coloco todos nisso aí, não é só quem votou no Bolsonaro, não. Eu acho que nós temos que ampliar esse arco, né? Eu quero que esteja junto aí o ACM Neto, o Caiado, o Eduardo Leite, o Ratinho, né? o Zema. Se essas pessoas estiverem ao lado do Tarcísio, lógico, com o apoio do presidente Bolsonaro, eu acho que nós temos o centro e a direita, com total aí é 70%, ou mais de 60% do que pensam as pessoas do nosso país. Eu penso em unificar. Porque, por exemplo, eu me considero um homem de direita. Mas eu não sou tão de direita, às vezes, com a questão de armas, costumes. Eu sou da direita daquele do Estado ser o menor possível, focar no bom serviço para a população, né, intervir o mínimo possível na vida do cidadão, facilitar a vida das pessoas que querem empreender e produzir no nosso país, né, não, diminuir a carga tributária do nosso país, o custo do Brasil, para facilitar a vida de quem realmente precisa, as pessoas mais pobres, que precisam de emprego e renda, se educar, né, se capacitar. E isso é que nós temos que focar. Eu penso em unificar todo esse arco, né, de aliança aí, porque eu não tenho dúvida, hoje o maior eleitor do Brasil é o anti-PT e o anti-Bolsonaro. Então, se nós tivermos um centro que não tenha a rejeição de um ou de outro, com o apoio de um dos dois, fatalmente ganha a eleição, se torna a maioria, né? E eu acho que hoje, com a inelegibilidade do Bolsonaro, nós temos essa oportunidade. Eu não vou negar para ninguém, eu considero o melhor nome é o Tarcísio, né, porque está governando, fazendo um excelente governo em São Paulo, não cometeu os erros que os outros governadores de São Paulo cometeram, que foi o Serra, o Alckmin e o Dória, que no dia seguinte se elegeram o governador de São Paulo, já eram candidatos a presidente. Aí passou a imagem para os eleitores que utilizaram São Paulo apenas como trampolim para chegar à presidência. O Tarcísio está vacinado, eu conversei muito com ele sobre isso. Ele tem que ser um grande governador de São Paulo, focar na gestão. Que lá na frente, se ele fizer uma grande gestão, o Brasil inteiro vai conclamar e apelar para que ele venha ser o nosso presidente. E ele está cumprindo bem esse script, né? Focado. E o fato de não ser paulista nesse aspecto, acho que ajuda, né? Eu sou paulista, e acompanhei muito de perto aqui a gestão, os 3 mandatos e meio do governador Alckmin, o mandato do governador Serra, prefeito Serra, do João Dória. E falo isso, então, com propriedade. Tem uma certa empáfia, né? Não é isso não, porque parece... Eu sou governador de São Paulo, consequentemente, eu sou candidato à presidência da República. Pode até ser, não necessariamente. Mas a grande diferença, basicamente, é que o Tarcísio já é um nome nacional. Todos esses governadores de São Paulo, e eles precisavam até deixar São Paulo de lado para percorrer o país, apresentar o seu nome. O Tarcísio já fez isso, porque foi o melhor ministro da infraestrutura do nosso país. O Tarcísio conhece mais o Piauí no que diz respeito à infraestrutura do que eu, do que qualquer governador de estado lá da região. Ele conhece como ninguém a infraestrutura. Você vê o Tarcísio falando sobre o Piauí, sobre as rodovias, as BR, as potencialidades, ele tem um conhecimento geral, e as pessoas o conhecem lá. O nome do Tarcísio foi um nome nacional por tudo que ele fez ao lado do presidente Bolsonaro, que o Bolsonaro tinha uma capacidade de valorizar os seus auxiliares, não queria só ele aparecer, como o Lula. O Lula não, o Lula, é difícil alguém crescer ao lado do Lula porque ele centraliza toda a imagem. Então, o Bolsonaro fazia questão que os seus auxiliares, como foi o caso do Tarcísio, da Tereza, do Paulo Guedes,
de facilitar que as pessoas se tornassem conhecidas e reconhecidas pelo seu trabalho, tá certo? Essa é a grande diferença dos dois.